Olá, seja bem-vindo ao Prosa Bancária, programa do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo. Eu sou Bruna Gatti, jornalista, e antes de apresentar o tema de hoje, eu trago novidades. A primeira delas é que o nosso podcast virou oficialmente um videocast. Então, todos os nossos episódios serão disponibilizados também em vídeo. Nós estreamos esse formato no episódio passado, que tratou do Dia do Bancário e da Bancária. Mas a partir de agora é oficial, tá valendo, e o programa estará disponível inclusive no YouTube, e é mais uma opção para você acessar e se conectar com a gente da plataforma que você preferir. Aproveita para seguir o canal do sindicato e conferir também outros conteúdos que circulam por lá. A outra novidade é que está aqui do meu lado para dividir a condução dessa prosa a minha amiga e colega de trabalho, Lohane Paixão. A Lohane é jornalista, escritora, comunicadora popular e a mais nova integrante da equipe de comunicação do Sindicato dos Bancários. Ela faz a sua estreia hoje aqui no Prosa Bancária porque nós estamos chegando ao final da nossa temporada. E é ela quem vai conduzir as próximas edições do programa. Então, esse é o meu episódio de despedida. Eu fico muito feliz de ter iniciado esse projeto com o Sindicato dos Bancários. Mais feliz ainda por dividir esse momento com a Lohane e de apresentá-la para vocês. Seja bem-vinda, Lô. Obrigada, Bruna, pelas boas-vindas, pela recepção. É uma honra estar com vocês nesse projeto tão potente. O Prosa Bancária é mais um instrumento de comunicação que vem aí fortalecer a luta sindical dos bancários e das bancárias capixabas. Obrigada. Lô, então aproveita e já conta pra gente qual que é o tema de hoje e quem são os nossos convidados. Bem, no programa de hoje a gente quer saber o seguinte: quem trabalha no banco, afinal, é bancário ou é vendedor? Qual será o futuro da categoria bancária diante das transformações do setor financeiro e como essas mudanças impactam as condições de trabalho da categoria? Para prosear, estão aqui com a gente o Fabrício Coelho. Ele é bancário do Banco do Bradesco e diretor do Sindibancários. Isso. Olá, sou do famigerado Bradesco. Quem também está aqui com a gente é o bancário do Banco do Brasil, Igor Chagas. Ele é delegado sindical e gerente de relacionamento na agência Estilo. Seja bem-vindo. Obrigado, olá a todos. Espero poder contribuir aí com a nossa prosa bancária dessa edição. Para começar a nossa conversa, a gente queria trazer um pouco de informação sobre o nosso tema. A profissão de bancário existe no país desde 1808, ano de fundação do Banco do Brasil, ainda nos tempos do Brasil Imperial. De lá para cá, muita coisa mudou na atividade bancária e no perfil de quem trabalha em banco. Mas a gente nem precisa voltar lá nesses primórdios para perceber grandes mudanças. Quem aí tem mais de 30 anos vai lembrar de como eram as agências bancárias na década de 1990, por exemplo. As agências, principalmente as agências dos grandes centros urbanos, né, elas tinham filas de caixas, mais de 30 caixas operando ao mesmo tempo, e também com filas de clientes, departamentos internos, inclusive, que o público não via diretamente, também lotado de trabalhadores, alguns departamentos que funcionavam dia e noite, como setores de compensação, por exemplo. Hoje, as agências elas estão mais enxutas, os caixas eletrônicos eles ganharam espaço na antessala dos bancos, né? As pessoas têm que primeiro passar pelos caixas eletrônicos antes de acessar a agência. Os correspondentes bancários eles se multiplicaram e boa parte das operações é feita pelo aplicativo usando a internet, né? Parece que tudo ficou mais simples para o trabalhador bancário. Será, Lu? Parece, mas não é bem assim, né? A digitalização veio acompanhada de um conjunto de reestruturações, com a adoção de novas tecnologias que levaram ao aumento do ritmo de trabalho, a pressão em relação às metas e prazos, novas formas de controle de resultados, tudo para intensificar a exploração. Enquanto isso, a atividade daquele trabalhador acostumado a realizar o atendimento da população foi sendo cada vez mais direcionada para a venda de produtos bancários. Como será que isso bate para a categoria, Bruna? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, vamos ouvir quem está na linha de frente desse atendimento. Igor, você é bancário da Ativa, trabalha no Banco do Brasil. Você percebe essa mudança no seu dia a dia? De quando você entrou para o banco para hoje? Você percebeu esse movimento de digitalização ou isso já estava implementado quando você entrou? Bem, não, eu percebi ao longo da minha carreira fortemente esse fenômeno acontecendo, né? Eu entrei em 2002 no Banco do Brasil
E de lá para de lá para cá o banco sofreu profundas transformações, né? Já vinha sofrendo na década de 90. A informatização havia acontecido alguns anos antes disso, mas, obviamente, a digitalização implementou uma transformação mais profunda, né? Inclusive, a transformação cultural e digital é uma propaganda interna do próprio Banco do Brasil, né? Nos últimos anos, a cultura deliberadamente foi implementada na instituição inteira, de cima para baixo, com esse mote, o mote da digitalização. E com relação à migração da força de trabalho exclusivamente para vendas, isso é o efeito, né, um efeito indesejável da tecnologia, porque a sensação que se tem é que para prestar alguns serviços, a maior parte dos serviços à sociedade, a tecnologia está bastando, está quase sendo suficiente, né? Mas a tecnologia ainda não deu conta de substituir as vendas, né? Então, para isso, ainda precisa os seres humanos ainda são necessários. Então, esse efeito indesejado do avanço tecnológico é sentido no segmento bancário pelos trabalhadores, né? Em razão dessa única, parece que a única necessidade do trabalhador bancário hoje é ser um vendedor, né? E isso um impacto emocional e psicológico no trabalhador ainda mais para aquele que esteve, né, nessa fase anterior, é muito grande, porque quando se presta... Eu vou falar um pouco aqui do setor dos bancos públicos, né? Quando se presta um concurso para um banco público, você tem uma visão diferente quando você está entrando, né? Vou falar do meu caso. Eu entrei em 2002, tive a felicidade de entrar numa agência do interior, né? Onde eu tinha... A principal função era a concessão de crédito agrícola para famílias, né? E de agricultura familiar. Então, a gente trabalhava ofertando e operacionalizando o Pronaf. Isso foi um impacto... Isso gerou um impacto naquela praça onde eu trabalhava, interior de Minas, muito grande. Então, eu sentia uma função social importante. Isso me dava um sentimento de pertencimento, uma razão de ser, uma função, né, social importante como trabalhador. Era o bancário executando ali a função social dos bancos que a gente defende e acredita, né? Proporcionar esse trabalho para que as pessoas possam acessar o crédito, né? Exatamente. E com o tempo isso foi reduzindo, né? A função social dos bancos, até mesmo os bancos públicos, foi reduzindo, sendo automatizado cada vez mais. E a principal função daquela massa de trabalhadores, a gente vai falar em torno de 500 mil trabalhadores, né? Se eu bem me lembro dos últimos números que eu observei, principalmente nos 5 grandes bancos. Mas toda essa massa está praticamente hoje quase toda voltada para vendas, né? Então, existe um sentimento de falta de identificação com aquela atividade muito forte, em razão um efeito dessa redução de necessidades, né, da força de trabalho em razão da tecnologia. Igor, aproveitando a sua resposta, você falou que entrou em 2002, né, no banco, então tem há 21 anos aí que você está já exercendo esse ofício. Entrou bem jovem, né, aos 22 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando você prestou o concurso para o banco, como que você se imaginava sendo bancário? Qual era a sua percepção ali? Bem, quando eu prestei concurso, eu não tinha muita noção do que era ser bancário, porque eu estava ainda iniciando os estudos, né? Eu estava iniciando os estudos da graduação e fiz o concurso incidentalmente, assim, não era meu interesse maior. Mas eu tinha uma breve noção do que era trabalhar em banco, porque eu fazia trabalho de banco para minha família, né? Acho que é uma realidade de quase todos os adolescentes da época. Mas depois que eu entrei, sim, eu tive noção do que era trabalhar num banco, especialmente um banco público, como eu disse
na fala anterior, porque eu atuei diretamente com a agricultura familiar. E também com outros tipos de investimento em crédito, né? Na pessoa jurídica, né? Na atividade produtiva, desenvolvimento regional sustentável, que infelizmente praticamente acabou, o DRS. E de lá, e assim, você me perguntou, né, o que eu imaginava quando eu entrei. Eu não imaginava muito, assim, não tinha noção do que era. Mas hoje, quando eu faço uma perspectiva e me vejo, né, lá atrás, como foi minha carreira, o ponto alto da minha carreira foi exatamente esses primeiros anos em que eu atuei com a agricultura familiar. E tem um outro ponto que foi muito importante, que foi quando eu passei pela superintendência e um breve momento que eu trabalhei lá, que eu atuei diretamente com a recepção dos médicos do Mais Médicos, que eram majoritariamente cubanos, mas existiam de várias outras nacionalidades. E ali eu também pude vivenciar a função social. Então, quando eu entrei, eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho, e se eu tivesse essa noção quando eu fiz o concurso, eu faria com mais gosto ainda. Fabrício, essa mudança que o Igor compartilha com a gente também aqui, a experiência dele, está relacionada ao processo de digitalização bancária. E, às vezes, quando a gente pensa em digitalização, a gente pensa em algo que vai potencializar o trabalho e até uma ferramenta que pode ajudar a reduzir a sobrecarga de trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Eu queria que você falasse para a gente como é que se deu esse processo de digitalização nos bancos e como que essa digitalização impactou o trabalho bancário. Então, estava falando com o Igor até aqui antes, que sou um pouquinho mais velho que ele, entrei um pouquinho mais novo no Bamerindos, no Extinto Bamerindos. Eu entrei com 16 anos, em 89. Então, peguei essa transformação toda. À época, as máquinas eram aquelas a manivela ainda, literalmente, né? Peguei a primeira transformação para as operações online. Toda tecnologia que vem para beneficiar todo mundo é bom, né? Quando ela vem para todo mundo mesmo, né? Então, o grande problema que a gente tem no nosso ramo de trabalho é que é um setor de ponta na economia, né? Um setor que lucra demais sempre, com inflação, sem inflação, com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, e determina muito essas transformações. E a tecnologia, os bancos também foram a ponta de lança de transformação no Brasil, né? E é um exemplo claro também de uma tecnologia que não vem para todos, nem para o benefício dos trabalhadores, nem dos usuários do sistema financeiro nacional, né? Então, desde o final dos anos 80, os bancos têm implementado com força essa transformação, buscando gourmetizar o atendimento, né? Excluir as pessoas do atendimento presencial e excluir postos de trabalho, cada vez mais reduzir postos de trabalho, preocupado só com sua lucratividade sempre, né? Então, essa digitalização foi determinante, sim, para essa transformação do bancário cada vez mais vendedor e cada vez menos servidor de produtos e serviços financeiros para toda a população, né? O que a gente viu foi que antes até das aprovações de leis como as mais recentes nos governos Temer e Bolsonaro, né? Da terceirização, da reforma trabalhista, onde você acabou desregulamentando de vez a restrição da terceirização só das atividades fim e também acabou escancarando os correspondentes bancários, os bancos já faziam isso com força dentro das agências. Cada vez mais implementavam os correspondentes bancários, né, empurrando os clientes e usuários para fora dos bancos, principalmente caixas, né? E também as financeiras, né? A gente tem na nossa categoria os financiários também, né? Com representação sindical também, junto com os bancários, um acordo específico, mas isso foi se acelerando cada vez mais, né? Esses produtos de financiamento sendo empurrados para fora dos bancos. Então, essa transformação, ela aconteceu, o senso comum pensa que assim, tem cada vez menos bancário porque é cada vez mais fácil a tecnologia, primeiro o caixa eletrônico, depois a internet com os aplicativos, até nos celulares, mas isso não é uma verdade assim absoluta, né? Além de a gente ser empurrado
para esses canais alternativos, nós temos uma legião de trabalhadores do ramo financeiro fora dos bancos, fora da contratação convencional como os bancários, né? Aqui no Espírito Santo basta você andar numa grande avenida, você vai ver um Banesfácio, vai ver uma lotérica, né? A lotérica a gente foi levado, né, durante décadas a achar que é um lugar que você faz suas apostas, mas não. São antigos caixas tradicionais da Caixa Econômica, lá você faz tudo, saque, depósito, pagamento, além de apostas, né? O Banco do Brasil tem um BB+, né? Além do Banco Postal, né? O Banco Postal que tinha ido para o Bradesco voltou para o Banco do Brasil. Os trabalhadores dos Correios fazem um serviço de caixa do Banco do Brasil. O Bradesco tem o Bradesco Expresso, né? Onde trabalhadores comerciários trabalham dentro de lojas, como as Casas Bahia, e fazem todo o serviço de um caixa do Bradesco. Então, hoje você entra numa agência bancária, diferente lá de 89, dos anos 90, como o Igor falou, que você tinha uma bateria gigantesca, a Bruna falou, né? Na minha agência tinha, Bruna, uma bateria de quase 30 caixas no Bomeirindos, no centro de Vitória. O Bradesco chegou a ter 45 caixas na maior agência no centro de Vitória. Então, hoje você chega e você não vê, né? É verdade que boa parte da população está nos canais alternativos. Você entra numa agência hoje, tem menos até caixa eletrônico. Na verdade, então, esse serviço bancário tradicional de pagamento de conta, etc., ele não deixou de ser feito, né? A população ainda necessita desse serviço, só que hoje ele é feito de forma precarizada. Acho que é um pouco do que você chama de gourmetização, né? Isso aí. As agências bancárias, elas vão se direcionando por um público mais empresarial, né? Você tem as chamadas agências de negócio, agência é até mais chique mesmo, né? Tem um saguão bonito, decorado, mas você tem uma quantidade de serviços tradicionais que continua sendo feita por outros trabalhadores mais precarizados, né? Nas lotéricas, por exemplo, né? Nos correspondentes, seria isso? Sim, na última negociação que a gente teve com o Bradesco, isso ficou claro, assim, né? A gente tinha uma assessoria do Diese na hora e o que a gente percebe foi confirmado. A direção do Bradesco dizia para a gente que, de fato, só 3% das operações são feitas no guichê do caixa da agência. Mas nesses 3% não está inserido o que é feito nos correspondentes bancários, a demanda dos correspondentes, né? Então, é só você olhar na rua as filas no Banesfácio, dentro das lojas que se faz dentro do Bradesco Expresso, nas lotéricas. E o Diese trouxe para a gente nessa reunião um dado muito interessante, né? A gente que tem acesso, quem tem um bom celular funcionando, condição de pagar a internet, acha que é assim. Não, todo mundo tem. Não é verdade. Quase 60% da população não tem condição de manter um bom celular que caibam muitos aplicativos, como aplicativos de banco, né? Não tem condição de manter uma internet boa para estar toda hora acessando e fazendo as coisas. Então, essa população vai aos correspondentes bancários. Ela demanda não só atendimento lá no caixa eletrônico, na agência, que se você observar hoje, são cada vez, cada vez menor o número de caixas eletrônicos no saguão de entrada das agências também. Que os bancos também não querem o povão nem no caixa eletrônico, demandando um bancário, ele às vezes bater na porta, porque não conseguiu, né? Então, essa não é a realidade. A realidade é o que os bancos querem, o que os bancos vêm querendo, que é implementar esse modelo que eles querem, que não é a realidade do povo. Então, é um modelo que não veio para beneficiar todos, porque não veio no tempo certo, não veio abrangendo a realidade dos brasileiros, não foi discutido com os trabalhadores, nem com o poder público, ao contrário. Muitas das vezes, desde a época do início do neoliberalismo ali do governo Collor, no final dos anos 80, e passando por vários governos neoliberais, isso foi discutido com o poder público, com representantes do executivo e parlamentares que, na verdade, estavam querendo implementar essa vontade do sistema financeiro privado, né? E disputando, inclusive, os bancos públicos nesse modelo, né, Igor? Essa transformação que a gente vê nos bancos públicos é um modelo de gestão colocado pelo setor privado, pelos seus interesses, inclusive de ir privatizando por dentro, né? No modelo de gestão, na forma de atendimento e na forma de contratação e gestão de pessoas também, né? E o que você falou é importante, porque essas mudanças, elas desconsideram as contradições sociais que a gente tem, né? O que você falou, tem muita gente que não está integrado do ponto de vista digital, que não tem acesso à internet. A internet no nosso país é precária, não é um serviço gratuito. Então, tem muita gente que está excluído, de alguma maneira,
desse mundo digital e é uma imposição dos bancos, né? Então, quer dizer, você vai numa agência e você não tem quem possa te atender. Você meio que é obrigado a buscar vias alternativas, né? Existe uma falácia, né, muito comum de que só o capitalismo produz avanço tecnológico, né? Que a inovação tecnológica é um monopólio capitalista. Isso é uma falácia, até porque a gente vê hoje a China dominando, né, os avanços tecnológicos na indústria, nos serviços, em qualquer setor. E assim, eu gosto sempre de lembrar nessa discussão sobre avanços tecnológicos e perda de postos de trabalho ou precarização de postos de trabalho e também precarização de prestação de serviços, né, à sociedade. Gosto de trazer sempre uma fala do professor Elias Jabbour, que hoje está lá no Banco dos BRICS, né, trabalhando no Banco dos BRICS, mas ele é um estudioso da China há muito tempo. E ele sempre traz assim uma informação de que na China, quando as principais cabeças que pensam em inovação tecnológica têm a função de pensar também impactos na força de trabalho, na renda, impactos sociais. Então, todo avanço todo é exagero, né? Mas os grandes avanços tecnológicos na experiência chinesa passam por essa regulamentação, né, de que impactos aquilo vai ter para aquela sociedade. Então, assim, pessoas anticapitalistas, socialistas, comunistas, não são ludistas, não querem o fim da tecnologia. O que a gente precisa ter em conta é que impactos aquela aplicação daquela forma, daquela tecnologia vai ter para a coletividade. E não fazer qualquer tipo de implementação de avanço tecnológico sem perceber, né, sem, como o Fabrício falou, discutir com a sociedade os impactos que aquilo vai ter. Lembrar que, dando exemplo da nossa categoria, dos bancos, ali no final dos anos 80, o Banco do Brasil era pioneiro em avanço tecnológico no setor bancário, um sistema próprio, né? Era uma das maiores redes de atendimento. E o Banco Brasil foi pioneiro em avanço tecnológico no setor bancário, né? Depois você tinha o Bradesco, que tinha a maior rede privada de atendimento, investiu muito ali no final dos anos 80, mas, como qualquer outro setor da economia, né, quando você pensa em avanço que vai gerar avanço social e econômico para toda a sociedade, é muito importante que o Estado esteja à frente, porque o seu interesse é amplo, né? Quem constrói estrada, quem constrói um porto, né, constrói portos, a priori, o capital privado nunca quer se arriscar, né? Então, quem investe a longo prazo é o setor público. Então, é muito importante que o setor público pense dessa forma e invista. E assim foi, né? E é pensar a serviço de que a tecnologia está sendo implementada, né? Porque quando é serviço só do lucro, isso pode gerar outros complicadores, né? Mas, sem dúvida, é um recurso Bradesco ficou ali nos anos 90 mais de 15 anos sem mudar o seu sistema operacional todo, as suas máquinas. Se defasou muito porque era uma rede bancária muito grande, né? E tinha suas dúvidas sobre o que fazer, né? Até sobre você vender o banco, né? Naquela época que você tinha a entrada de muitos bancos internacionais. Então, isso está muito vinculado a você não ter compromisso. Um banco privado não tem compromisso com a comunidade, não tem um compromisso de longo prazo com a sociedade, né? A tecnologia também está nisso aí, né? Ele vai investir só se tiver o retorno que ele quer, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a política de metas, né, que é uma das principais críticas da categoria bancária. Eu queria que primeiro o Igor falasse, depois o Fabrício também complementasse. Queria saber, em geral, como que essas metas elas estão organizadas e que tipo de produtos vocês vendem. A organização das metas que vem do orçamento, né, e a forma como se acompanha e se cobra, né, o atingimento dessas metas e desse orçamento está entrelaçado com a cultura de transformação neoliberal que os bancos vêm passando, né, ao longo dos anos. Então, hoje as metas são cada vez mais individualizadas, né? Existe uma destruição do senso de coletividade. Então, até alguns anos atrás, o acompanhamento era de uma unidade, de uma agência, de um grupo de trabalhadores que tinham seus objetivos, né, que tinham que atingir esses objetivos.
Com o passar do tempo, houve uma individualização desses objetivos. Hoje os trabalhadores têm um acompanhamento minuto a minuto do que estão fazendo, se estão conseguindo vender aqueles produtos financeiros que estão orçados para ele. E a avaliação também cada vez mais individual, cada vez menos coletiva. Isso é uma forma que quer dizer, não é exclusividade dos bancos, né? Mas a nossa experiência bancária né, nos mostra que isso é uma forma até mesmo de desmobilização, né, da categoria e da classe, porque as pessoas cada vez mais, os indivíduos, né, cada vez mais estão ensimesmados, estão buscando o atingimento daqueles objetivos individuais e cada vez mais com a noção reforçada da falácia da meritocracia, né? Então, hoje, um trabalhador bancário que tem seu acompanhamento individualizado esquece completamente que ele só conseguiu exercer a atividade dele com relativo sucesso, um sucesso relativo porque é um sucesso dentro da métrica da empresa, né? Que é muito limitada, mas enfim, mesmo aquele sucesso relativo, os bancários esquecem que só conseguiu atingir porque tem toda uma estrutura de outras pessoas trabalhando junto, né? Desde os trabalhadores terceirizados que não atuam diretamente com vendas naquela unidade, ele não teria conseguido se não tivesse o apoio desses trabalhadores, dos outros colegas de trabalho que também atuam, né, às vezes no suporte, às vezes, né, lateralmente, enfim. Então, essa individualização faz parte de uma cultura neoliberal que está bem avançada, né, nas instituições bancárias, até mesmo as públicas, e é assim que é organizado também o orçamento das vendas que têm que ser feitas pelas pessoas. Eu tenho uma dúvida, assim, um pouco para saber como que é essa experiência por dentro. Porque eu sei, por exemplo, que vocês têm método, não sei se isso acontece no Banco do Brasil, como que é no Bradesco. Eu imagino que os bancos tenham formas diferentes de organizar essa política de metas. Mas, vez ou outra, eu recebo ligação da minha gerente ou, enfim, de um outro trabalhador bancário me oferecendo produtos, né? Eu falo, gente, coitada, ela não vai conseguir vender nada para mim, porque eu não posso assumir mais nenhum compromisso financeiro. Mas eu imagino que seja uma situação, do ponto de vista do trabalho, também muito ruim, muito constrangedora, porque, às vezes, a gente que é cliente não deixa de ser incômodo, porque é invasivo, você recebe uma ligação num horário inapropriado, mas eu tento sempre olhar pelo lado daquele trabalhador que tem um conjunto de metas para vender e que precisa acionar as pessoas, precisa procurar, precisa oferecer aquele produto. Então, tento sempre olhar também por esse lado. Eu queria que vocês falassem também um pouco desse cotidiano mesmo do trabalho, porque eu imagino quão difícil deve ser. Você falou que as metas hoje elas são muito individualizadas, né? Então, você trabalha coletivamente, mas, ao mesmo tempo, você tem uma cobrança individual muito grande. Então, eu tenho que dar conta disso e disso e disso, e dessa tarefa. Eu queria que vocês esmiuçassem um pouco isso para a gente entender como que é esse cotidiano de trabalho, assim. Antigamente, o bancário, ele tinha, como tem hoje, as suas metas para bater, né? Os bancários que eram da área comercial, você tinha uma divisão muito clara, porque a massa de trabalhadores que não era da área comercial era maior em relação aos que eram da área comercial em agência há 20, 30 anos atrás. Então, você tinha uma rotina, quando você não tinha o celular e esses mecanismos mais tecnológicos, você tinha a redoma, né, que era uma agenda que você tinha que programar tudo, você tinha os relatórios diários, e você tinha metas de visita, de ligação telefônica, né, que era muito menor e tal, mas você tinha meta de produtos e serviços de ativo e passivo como tem hoje. O que diferenciou com a tecnologia que os mecanismos de cobrança e de vigilância são infinitamente maiores. É um Big Brother que você tem dentro da agência, né? A gente tinha um receio, na virada dos anos 90 para os 2000, a gente brincava, eu era do BBV, nessa virada aí, né? O banco que foi incorporado pelo Bradesco, que eu estou hoje. Era Banco Econômico, Excel, era o BBV, o Bradesco comprou. A gente chegou a ter
alto-falante dentro dos banheiros. Quando o telefone tocasse 5 vezes e não fosse atendido, tocava o alto-falante dentro do banheiro até avisando. O telefone tocou 5 vezes, por favor, atenda o telefone. Então a gente começou a achar que o avanço seria colocar uma câmera dentro do banheiro. A gente brincava com isso. A gente não imaginava que esse mecanismo do celular que fosse esse Big Brother, né? A gente imaginava que seriam as câmeras, mas o celular virou o que virou. Então esses mecanismos se aceleraram. E você tem nos bancos privados 3 reuniões por dia, em muitos casos, né? Dependendo da época do mês, chega-se a ter 3 reuniões de vídeo ou de áudio por dia, né? Não é só presencial dentro da agência, você pega o bancário onde ele estiver naquele momento e até o gerente regional do banco onde ele estiver para falar sobre as metas naquele momento. E as cobranças diárias, no início do dia e no final do dia, né? Tem os quartis, onde as agências naquela regional vão ficar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto quartil. Então, quem está ficando nas últimas posições já começa a ser cobrado, ainda que esteja produzindo bem, mas se você ficar na última posição, você já começa porque a agência não quer ficar em último, dependendo do resultado que tiver. Inclusive, se bater a meta. Isso que é o interessante, né? Você pode até bater a meta, mas se tiver uma agência que superou a meta, então você já ficou para trás. Essa cultura está muito individualizada, é o que o Igor falou, né? Então, tudo motiva e pressiona, né? A chance de ascensão na carreira, ali, de promoção, de ir para uma agência de maior porte. De competição entre os trabalhadores também, né? Exatamente. A remuneração variável é muito determinante, né? Seja por causa dos produtos, né? Do Bradesco menos. O Bradesco é o banco mais atrasado do setor privado em premiação por atingimento de meta individual, né? Participação em resultados. Criou uma política recente, mas é o mais atrasado. Mas influencia muito no interesse do bancário e da bancária de pegar uma agência de maior porte, porque a remuneração é diferente, né? Numa agência de porte diferente. Às vezes, dentro da mesma segmentação, a remuneração é diferente. Seja no segmento Prime, Exclusive, seja Corporate, Private. Ali dentro você tem remuneração diferenciada, dependendo do porte, dependendo do resultado. Então, isso está muito individualizado e a cobrança é constante. A incorporação do indivíduo, da pessoa, de que tem que bater, já é muito mais natural hoje em dia, né? Tem que entregar aquele resultado. O modelo de gestão onde você transfere para o bancário e para o coletivo de bancários daquele local de trabalho, a construção da meta também já é antigo. Já é desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aquilo vem, mas quando você sai com aquilo na mão, aquilo parece que é construído coletivamente ali pelo local de trabalho, né? Você senta, faz uma reunião, é sugestionado aquele número, baseado no número anterior sempre, né? Os bancos falam, inclusive, com a gente, nas reuniões a gente vai reclamar, essa questão toda, que não, a gente respeita muito sazonalidades, questões locais, né? Não, o que a gente pede lá em Vitória é diferente do que a gente vai pedir lá em Minas Gerais. A gente vai respeitar sazonalidades, períodos do ano e tal, mas isso é conversa fiada, não tem essa não. Não respeita período de férias, nada de adoecimentos, nada disso. A cobrança é dia e noite, é no celular, fora do horário de trabalho, né? O banco privado tem muito isso, né? A cobrança constante, o constrangimento constante em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Fora o ranqueamento, que é uma coisa proibida, inclusive proibido pela convenção coletiva da categoria. Exatamente. E os bancos não respeitam, né? Vira e mexe, a gente tem denúncias sobre isso. Muitos bancários e bancárias sentem a necessidade de colocar em redes sociais a sua performance. Cada vez maior o número de bancários e bancárias que querem colocar no Instagram, no Facebook, a sua premiação, como ela está, né, performando. Isso também parece que está fazendo parte, né, de um olhar dos bancos para achar legal aquela pessoa, porque está levando o nome do banco também para fora, né? Então, é uma desgraça, é interessante, mas é uma desgraça muito grande da nossa categoria, esses novos modelos de gestão e de cobrança de metas, né? E assim, você citou a questão das férias, né? Uma das evidências, né, de que hoje os orçamentos são individualizados e as cobranças também, é justamente
o Fabrício colocou, né? Quando não respeitam férias. Hoje, os orçamentos, eles são calculados semestralmente, mas eles também são cobrados mensalmente. Então, você tem que ter atingimentos mensais. Ora, se você tem um mês de férias, né, por ano, 30 dias por ano, esses orçamentos continuam valendo. Então, você é avaliado e cobrado mesmo estando ausente, né? Então, precisa dar conta, né, de atingir os seus orçamentos individuais, estando ou não trabalhando. Isso é impossível, gente. Se você está de férias, como você vai bater meta de férias? Às vezes, quando você recebe aquela ligação que você falou, é um desesperado, uma desesperada para fechar o mês ali, porque tem que fechar a meta do mês, entendeu? Agora, Fabrício, essa imposição de metas, além dela acarretar nessa pressão, muitas vezes também em adoecimento para os bancários, ela pode culminar numa relação abusiva com clientes também? Ah, sem dúvida. É o que a gente estava falando antes, né? Os bancos deixaram de ser um serviço público, né? Ter a essência do serviço público, né? Função social. Você tem os bancos públicos que têm, tirando os que têm as políticas públicas muito, muito claras, né? Por exemplo, Caixa Econômica com o sistema financeiro de habitação, Banco do Brasil com sua política de crédito agrícola, os bancos de fomento, Banestes, por exemplo, com microcrédito e tal. A área comercial, todos estão, assim, se matando, né? Para concorrer. E essa relação é abusiva justamente por isso, né? Por tudo que a gente está falando, o dia a dia é empurrar produto goela abaixo de cliente, né? Só quer cliente que dê resultado dentro da agência, pelo celular e pela internet e pelo aplicativo, e empurrar produto para cliente desnecessariamente, né? A lógica não é a lógica que todo banco, inclusive o Bradesco, qualquer banco privado deveria ter, né? Uma concessão do Estado brasileiro, inclusive o Bradesco atuar, né? Essencialmente ele é um serviço público, mas é uma concessão para esse setor privado. Era abrir as portas e atender a população, clientes e não clientes, com serviços financeiros. Então, o trabalho do bancário essencialmente é um serviço público. Então, deveria ser atender quem procurasse por necessários produtos e serviços financeiros. Então, quando você inverte a lógica é não quero qualquer um aqui dentro, né? Não quero resolver problema, atender, eu quero muito lucro. Então, você tem que empurrar, né? E não é culpa, nunca é culpa do bancário, da bancária, né? Do trabalhador, da trabalhadora ali do ramo financeiro. O problema é a imposição de metas, né? Então, você tem que empurrar. Se você não bater, você está demitido ou descomissionado no banco público. Então, isso gera fatalmente esse problema, né? Ainda que de um jeito sutil, né? Ainda que não seja venda casada, mas venda casada acontece muito, né? Mas, via de regra, o bancário e a bancária estão ali tentando empurrar produtos, né? Muitas das vezes ele não vai ter que prestar um atendimento ali, não, vamos ver o que você precisa, você, cliente, pessoa física, você, pessoa jurídica, que é necessário para você mesmo. Não, ele está ali empurrando, às vezes nem fala da real necessidade daquele produto. Ele está querendo, às vezes literalmente pede, me ajuda, né, a bater a meta desse mês. Às vezes pede para a gente mesmo, o bancário de outro banco, colega pede para a gente de outro banco, me ajuda a bater a meta desse mês e tal, né? Às vezes fala isso textualmente. Às vezes cometem erros graves, né, de fazer a venda casada, mas é fruto dessa pressão, dessa loucura que é individualizada, né? Fabrício, se a atividade privilegiada do banco agora é a venda, onde que fica o lugar do atendimento cotidiano das demandas de clientes antes tradicionais, como pagamentos, por exemplo? Então, é o que a gente falou um pouco, né? O banco, cada vez mais se vê como um local de venda para quem ele quer. Então, o atendimento tradicional que se tinha, né? Que se deveria ter, tinha antes, e cada vez menos tem, está presencialmente, principalmente nos correspondentes bancários. E o cliente, ele por sua vez, ele pode exigir o atendimento na agência? Pode, deve, né? Eu vou voltar no exemplo anterior que a gente falou lá da digitalização. Foi interessante no BBV, para comparar esse tema agora. O BBV é um banco espanhol, veio para o Brasil na mesma época que o Santander veio, né? O Santander comprou a BN Real e o BBV, na época, comprou o Excel, que tinha comprado o Econômico.
o BBV tinha um sistema Altamira, era o nome do sistema, muito avançado na Europa, onde você tinha, o que não tinha no Brasil na época, até a digitalização de assinaturas para você poder pagar um cheque em qualquer agência do Brasil, né? Isso não podia à época, né? Você não conseguia reconhecer a assinatura, né? Então, saiu uma equipe aqui do Brasil para implementar o sistema Altamira na Colômbia e na Venezuela. Isso lá na virada dos anos 2000. Colômbia, Venezuela e Bolívia. Foi muito fácil no Brasil, como a cultura influencia, né? Para a gente falar dessa questão que a gente estava falando. No Brasil foi muito fácil, né? Você começou a facilitar esse atendimento, diminuir o número de caixas. E na Colômbia e na Bolívia, eles ficaram espantados. A gente soube porque teve um colega do Espírito Santo que foi, hoje ele é aposentado do Bradesco, ele foi para essa implementação. As pessoas iam para fila nesses 2 países passar amanhã, levavam cadeira de praia para sentar, ficar fora até do banco esperando entrar, levavam comida e ali ficavam batendo papo, tal, conversando, e conheciam os bancários como conhecia coisas da família, da vida, e ficavam batendo papo. E os espanhóis da região de Bilbao que vieram eram extremamente grosseiros, né? Uma cultura extremamente arrogante, grosseira. Eles estranharam muito aquilo e pediam muita velocidade no atendimento na época. E começaram a tratar mal os bancários, né? Que davam assunto para os clientes, usuários. E teve uma revolta dos clientes usuários lá. E o BBV... Sim, resumo do caso, o BBV não ficou lá. Hoje você tem BBV na Argentina, em alguns países da América Latina, que é a América do Sul, mas alguns países não, justamente por causa dessa questão cultural de não aceitar. Então a gente volta nesse tema aí que você perguntou agora, como que é aqui, né? Essa realidade. Os clientes têm garantidos por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, já era uma lei anterior, mal regulamentada, foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional em 2019, a lei, se não me engano, é 4647, Resolução 4647, que veda às instituições financeiras a recusa do atendimento presencial. Então, a gente começou a campanha forte há 1 ano e meio, né, a campanha dos bancários nacional, fazendo esse esclarecimento para os clientes usuários, de que você tem direito de entrar no banco e ser atendido presencialmente, no caixa, por exemplo. Ainda que tenha um funcionário no autoatendimento do Posso Ajudar, né? Mandando você vazar dali, vai para... Se você não tiver aplicativo, não tiver jeito, ele vai ali no Bradesco Expresso, vai na lotérica, vai não sei onde. Você tem o direito de falar, não, eu quero entrar e quero ser atendido ali, ou pelo gerente ou pelo caixa. Isso ajuda não só... Parece que é só ajudar o bancário, mas ajuda como um todo, né? Peraí, eu não quero, eu tenho o direito de ser atendido presencialmente. Isso ajuda a frear um pouco esse devaneio dessa aceleração desenfreada, dessa vontade dos bancos de empurrar para fora, de precarizar o atendimento e o trabalho. Um trabalhador de correspondente bancário recebe, em média, 3 vezes menos do que um bancário recebe. Trabalha 6 horas a mais por semana, recebe 3 vezes menos. Os benefícios são menos da metade do que os bancários, né? E fazem o serviço de bancário. Ele devia estar dentro da agência, contratado. Então, ajuda a remodelar, a resistir a esse novo modelo precarizado de atendimento, de remuneração. Por exemplo, a gente tem lei no Espírito Santo que obriga as instituições financeiras a terem portas de segurança. Correspondente bancário, você está lá na calçada, em pé, sem porta de segurança, com dinheiro na mão para pagar ou vai sacar, né? Dentro do banco, não. Apesar dos bancos estarem desregulamentando todos os locais do Brasil onde tem leis aprovadas, municipais e estaduais estão tentando derrubar. Aqui ainda não conseguiram, né? Mas estão se articulando aí com a Assembleia Legislativa tentando derrubar essa lei estadual. Mas isso é uma forma, né, de você resistir, né? É um direito previsto na resolução do Conselho Monetário Nacional. A gente tem uma lei estadual aqui, né, que garante esse bom atendimento dentro das instituições financeiras, bom atendimento entre aspas, né, esse mínimo de segurança e atendimento presencial com segurança. Então, é bom a gente falar sobre isso aqui, né, para a galera ter essa consciência. Acho que a maioria das pessoas, os clientes, não sabem que eles podem exigir esse atendimento, né, na agência. E eu acho que isso ajuda a humanizar mais também.
tanto para o cliente e até para o próprio bancário, né? Que já vive essa relação de trabalho muito estressante, com uma dinâmica do tempo muito pressionada. Eu acho que ter esse contato com a população dá uma outra experiência também, né? Para o trabalho. Igor, você acha que essa relação de pressão por metas e essa característica, né, do bancário se tornando cada vez mais vendedor, nos bancos públicos ainda tem um pouco de diferença ou está se aproximando cada vez mais dessa lógica dos bancos privados, né? Eu estou entendendo também pela fala do Fabrício que os bancos privados puxam muito esse movimento dentro do setor financeiro, né? Como que você percebe isso nos bancos públicos? Você acha que ainda tem uma diferenciação ou que isso se aproxima cada vez mais? Bem, depende do segmento do banco público, né? Entendo que nos bancos de fomento, como o BNDES e outros bancos que têm uma função pública mais bem determinada, mais bem delimitada, creio que seja bem diferente, mas nos bancos comerciais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, alguns bancos estaduais, creio que seja mais ou menos a mesma coisa, com algumas particularidades, né? Alguma particularidade relativa, por exemplo, a uma certa estabilidade, mas isso também acaba trazendo outro tipo de problema, porque os orçamentos são muito parecidos, né? Hoje o Banco do Brasil tem um resultado maior do que os seus pares privados, né? Então, como consegue isso? Através da mais-valia intensificada dos trabalhadores, né? Então, para se atingir esse orçamento que compete com pares privados, os bancos públicos acabam se valendo das mesmas ferramentas, né? Que é essa cultura neoliberal de individualização de orçamentos e de cobrança também individualizada e de criação de um sentimento falacioso de meritocracia. É interessante, assim, essa questão do bancário e do banco público, apesar dos bancos públicos ratificarem, né, respeitarem a Convenção 58 da OIT, que é a não demissão imotivada, só pode demitir um bancário ou bancária por um justo motivo, né, dado individualmente, ou que a empresa pública apresente uma necessidade de demissão, a pressão também é muito grande, né? O trabalhador e a trabalhadora cada vez mais com a sua remuneração individualizada, uma remuneração variável cada vez mais determinante na renda, mas uma proporção de trabalhadores com função muito maior do que os que não têm. Então, é muito complicado, a cooptação é cada vez maior, a palavra cooptação acho que abrange isso, né? A empresa com suas políticas de gestão consegue cooptar nesses modelos, mas é importante que o trabalhador e a trabalhadora, que a gente consiga dialogar, né, e resgatar a organização, apesar dessa nova forma de organização e gestão da empresa, né? O trabalhador do setor público não pode ser demitido, mas é sofrível e de fato, a gente atende os bancários, né? A gente vê que o grau de adoecimento do setor público é tanto quanto no setor privado, né? O número de bancários que pedem demissão nos dois setores é praticamente o mesmo, né? Eu não quero mais trabalhar, não quero sofrer desse jeito, né? Adoecimento no nosso setor de saúde, a gente atende cotidianamente pessoas que sofrem com essa situação. O bancário de banco privado sabe que vai ser demitido, né? Se ele não performar, ou se o gerente não gostar da cor do cabelo, dos olhos ou da pele. Isso acontece até hoje. Não gostar da orientação sexual. Mas no setor público, isso também acontece de outra forma, né? Segrega a pessoa, transfere, interrompe a progressão de carreira. A pessoa se sente excluída. Nesse ambiente individualizado, esse indivíduo se sente excluído desse universo de indivíduos individualizados, que é um modelo, né? Então, é um sofrimento também muito grande, né, para essas pessoas. E é importante a gente falar sobre isso, sobre a consciência que a gente precisa de desenvolver, dialogar com a categoria sobre isso, da gente se sentir de novo categoria, parte, sindicato, né? O sindicato como a nossa organização coletiva, né? Quando todo mundo virar vendedor, e estamos muito perto disso, vamos ser todo mundo vendedor, estamos ferrados todo mundo. Então a gente tem que se organizar, falar sobre isso. Acho que falar sobre, a partir desse tema, dessa realidade, né? O bancário vendedor
a meta, o adoecimento. Essa é a nossa realidade. Então, é a partir daí que a gente tem que... E tem dado certo a gente conversado isso com a categoria. Tem sido por aí a sensibilidade das pessoas sobre isso. Fabrício, aproveitar essa sua deixa aí, né? Porque, de alguma maneira, os bancários e bancárias estão submetidos a essas métricas, né? À pressão da empresa. Então, eu queria que você fizesse um direcionamento, né? Sobre quais os recursos os trabalhadores podem acessar para resistir a essa pressão. Acho que é por aí, pelo que a gente estava falando, né? Essa sensibilidade, esse tema é muito importante, né? Sobre o que a gente é, onde a gente está trabalhando, né? O que é esse trabalho que a gente está fazendo agora, esse jeito de trabalhar, essa empresa, essas empresas, esse ramo, e o que isso está fazendo com a gente, e como a gente reagir. Então, quando a gente começa a ver, de fato, e discutir, né, com as pessoas sobre isso, sobre esse novo modelo de banco, novo modelo de trabalho e o adoecimento, principalmente, que está acontecendo com a gente, né, setor público-privado, já é o início. Então, a gente tem debatido nas nossas convenções, últimas convenções, principalmente da última década para cá, o tema das metas e do adoecimento de um jeito muito forte. As pessoas têm comparecido ao sindicato para falar da sua situação e a gente tem amplificado isso, estudado o tema, trazido ajuda de fora, seja do meio acadêmico, do meio jurídico, de várias instituições que nos ajudam ao longo desse tempo todo para discutir o tema. Isso tem facilitado muito a conscientização da nossa categoria. Cada vez é maior o número de trabalhadores que tem reconhecido o que acontece com eles, né? Da mesma forma que tem os que são demitidos e vão para o sindicato, os que pedem demissão e falam disso, e têm coragem de enfrentar juridicamente, e é importante juridicamente o caminho que nos ajuda a ratificar os direitos conquistados em convenção coletiva e na legislação trabalhista, e a enfrentar aquela realidade que é daquela pessoa, mas é daquela função, daquele posto de trabalho, né? Enfrentar o banco por ali, mas também a questão política, né? Da organização, né? Cada vez mais a gente tem visto trabalhadores dispostos a enfrentar essa situação, se afastando individualmente do trabalho, falando sobre isso do local de trabalho, buscando ajuda médica e ajuda política do sindicato, né? Os canais que a gente começou a criar para dialogar com os trabalhadores sobre esse tema, seja os nossos periódicos, o nosso podcast é um exemplo disso, né? As nossas redes sociais, o nosso site, os canais de denúncia, as nossas cartilhas, sejam elas as nossas cartilhas físicas ou a cartilha virtual do Sindicato sobre Assédio. A gente começou nos anos 90, a gente foi pioneiro, os sindicatos bancários do Espírito Santo, sobre o tema saúde e assédio no Espírito Santo, não só na categoria, né? Discutir esse tema e construir esse debate. A gente tem a última cartilha onde a gente fala não só do assédio tradicional, que a gente está falando aqui, mas de todas as violências no local de trabalho, a violência psicológica, a violência etária, o capacitismo, a violência contra as pessoas com deficiência, a violência de raça, a violência de gênero, a violência de orientação sexual, né? Então, esses temas, veja só, a gente não está falando diretamente do que era muito tradicional o sindicato falar, que é a relação econômica, né? A campanha por direitos econômicos. Claro que a gente, ao longo pelo que a gente estuda há mais de 6 décadas, os temas sociais, as cláusulas sociais da nossa convenção coletiva, elas são muito importantes e são um debate constante. Mas, por essa transformação recente, nos últimos 30 anos, a questão da saúde e da violência tem sido muito importante a gente fazer esse debate para trazer os trabalhadores do ramo financeiro de novo para essa consciência coletiva de organização e luta contra essa forma de exploração, né? E eu adiciono, Fabrício, com uma noção, uma esperança que eu tenho, que a categoria bancária, os trabalhadores bancários são uma categoria das mais bem organizadas e mais fortes do país. E como nosso país é um dos maiores países do mundo, também uma das mais fortes e organizadas do mundo. Então, nós temos plena capacidade de revolucionar e interromper e transformar esse avanço, né? Falando aqui especificamente do Banco do Brasil,
Eu tenho aqui um documento que foi produzido pela Contraf no governo de transição, que é o BB Público para Todos, foi apresentado na Conferência Estadual dos Bancários desse ano. E, assim, existe uma visão de quem produziu esse documento, que é de que o Banco do Brasil, como um banco público, pode ter outro papel, né? Pode e deve ter outro papel. Então, por exemplo, dependeria, entre aspas, do controlador, que é o governo, passar uma orientação, né, para o Conselho de Administração da empresa, fazendo uma adequação orçamentária para permitir a expansão de programas sociais, né? Isso, obviamente, traria uma redução de orçamento, e essa redução de orçamento se traduziria na redução das metas individuais dos trabalhadores, porque a gente estaria empregando nossa força de trabalho para outra direção, que é a direção da prestação de serviços sociais. Esse é um papel de um banco público, né? Mesmo que seja um banco comercial. E isso está muito distante da realidade, mas foi a realidade que eu mesmo vivi. E eu não me considero uma pessoa tão velha, né? Então, assim, estava anteontem ali na nossa função, né? Ter um papel um pouco menos nocivo para a sociedade do que o atual. Mas a gente também, a categoria bancária, também tem capacidade de se organizar e transformar não só um banco público, mas todo o sistema financeiro nacional, né? Pressionando o governo e também poder legislativo para que faça uma regulamentação do sistema financeiro que faça com que o sistema financeiro cumpra um papel social, não só os bancos públicos, mas os privados também, né? Então, eu tenho essa esperança e essa certeza de que a gente tem capacidade de se organizar, de se fortalecer mais ainda do que é hoje e promover essa transformação. E assim, Lohane, acho que a essência da pergunta que você fez é o seguinte: os recursos, né, para essas pessoas resistirem. Eu acho que tem uma palavra importante nessa transformação, que é a desumanização do trabalho. Isso foi muito claro em tudo que a gente falou aqui hoje, né? Como o trabalho está desumanizado. O setor financeiro é um exemplo muito forte disso. Eu vou dar um exemplo assim, da época da pandemia. A gente tinha no Bradesco uma colega grávida de 7 meses que estava com sintomas e que o banco estava pressionando para ela ir trabalhar presencialmente. Aí, assim, aquela loucura, né, de pandemia, no meio da pandemia, eu tinha perdido 3 tios e 2 primos. Eu estava, assim, muito zoado, a cabeça zoada também. E a gente via coisas absurdas, né, acontecendo, seja do governo, né, inominável de Bolsonaro, genocida, até as pessoas no dia a dia falando e fazendo coisas absurdas, e inclusive na categoria, né? E a gente não corre, a gente também em isolamento, né, tentando se preservar. Uma colega desesperada com a situação, e com alguns colegas eu estava meio até impaciente sobre o que falar, né? Mas você vai aceitar isso e tal? E essa colega, nessa situação, eu estava pensando assim, antes do que eu tinha falado com outro colega, mas você imagina se a agência estourar um cano de esgoto e a agência ficar ilhada, você vai ter que atravessar com esgoto até o pescoço, você vai trabalhar? Um colega tinha me dito assim, eu vou. Ele tinha me falado. Aí com essa colega que estava grávida de 7 meses, doente, com mãe doente em casa, tinha perdido uma pessoa da família também, eu estava à beira de falar alguma coisa de maneira impaciente assim também. Eu tive que ir até a casa dessa colega para falar para ela não trabalhar. Mas qual foi a palavra-chave? Se você está lembrando que você é gente, que você é humana, que se você não tiver saúde ou vida, você não vai ter... O emprego não é o principal da sua... O principal é a sua vida, a sua saúde. Então, a desumanização e a humanização, que é a resistência que a gente tem que falar, que é a resistência, na forma de resistir, tem sido a palavra-chave de como a gente debater com a categoria sistema de meta, saúde, adoecimento, né? A gente está tentando cada vez mais falar da humanização, de quão humano a gente tem que ser, o trabalho tem que ser, coletivamente. E do ponto de vista assim, mais amplo, a gente tem um entendimento aqui no Espírito Santo, sindicatos bancários do Espírito Santo, nosso campo da intersindical,
de que o sistema financeiro deveria ser estatizado. O sistema financeiro estatizado sob controle popular, né? E no ponto de vista de conferencial, das nossas resoluções para as conferências do movimento sindical, a gente defende o fim das metas. O setor majoritário do movimento sindical defende o fim das metas abusivas e vence nessa tese, mas a gente, ano após ano, defende o fim das metas. A nossa lógica é de que a meta é atender o povo, né? Primordialmente. Acho que é importante o que você falou, Fabrício, que é o trabalhador, ele precisa assumir uma postura de respeito consigo mesmo, né? Entender Exatamente. que se ele não estiver ali prestando aquele serviço, o banco para de funcionar. Então, ele é peça essencial. O resultado, né, que o banco obtém ano a ano, que ele é tão cobrado e celebrado, ele é resultado do trabalho do bancário. Então, acho que ter essa consciência, assumir esse lugar também, que é ele que faz aquela engrenagem girar, se colocar como... ter esse respeito por si próprio também é importante, né? Para colocar esses limites. Bom, pessoal, falando desse processo de resistência, né? Que a gente encerra o nosso programa. Eu agradeço muito a presença de vocês, Igor, Fabrício. Queria que vocês se despedissem. Bem, eu agradeço ao convite, me sinto muito honrado, né, de estar participando desse espaço que já passou o professor André Guerra, os diretores históricos do sindicato, né, David De Caixa, enfim. É um espaço que eu valorizo muito e divulgo e tenho certeza que vai crescer bastante, que é uma forma de comunicação muito interessante, né, que a gente está encampando agora. E, no mais, é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Tá? Espero ter respondido à altura aí dos colegas que passaram por aqui. Legal a gente bater esse papo aqui, né? Interessante esse novo espaço que o sindicato criou. Lembrar aí a categoria de acessar nossas redes sociais, né? Dizer assim também sobre isso que a gente estava falando, que apesar da gente ser 1% dos trabalhadores no Brasil, somos 24% dos casos de afastamento pelo INSS por doença ocupacional. Doença que antigamente era mais comum, as doenças de Ler-Dort, né, sobre trabalho repetitivo, hoje as doenças ocupacionais vinculadas à questão mental. Então é importante a categoria procurar ajuda, se entender como humano, procurar o sindicato e seguir a gente. Valeu, Bruno, valeu, Lohane. Valeu, Igor. Valeu. Bom, nós chegamos ao final da primeira temporada do Prosa Bancária. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi um bocado com os nossos convidados, com cada entrevista, com cada conversa. Eu me despeço por aqui, mas deixo vocês na companhia maravilhosa da Lohane Paixão. É isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. A segunda temporada já está sendo preparada, vem muita coisa boa por aí. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, que logo mais tem muitas novidades. Não esquecem de seguir o Sindicato dos Bancários das nossas redes para acompanhar a programação do Prosa e ver os nossos outros conteúdos também. Nosso Twitter é o @bancariosES e no Facebook e Instagram vocês encontram a gente como sindibancarios.es. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima. Abraços, até o próximo Prosa Bancária.